Olá, meus queridos amigos. Fala, pessoal. Beleza? Muito se fala sobre o fim dos livros físicos e assim como as outras mídias, que a mídia digital vai acabar com esse mercado. E é sobre este tema que eu queria falar com vocês hoje, aproveitando inclusive a compra do meu Kindle, que acabou de chegar. Vou fazer inclusive um unboxing para vocês, a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema. Eu sou Anderson Valadares e sejam muito bem-vindos ao Nerd Data. Então vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui o meu Kindle, que eu confesso que eu estou bem animado para ver, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre, mas eu fui bem relutante até se desgastar um pouco com os meus livros e tentar chegar aqui nessa belezura. Vamos separar suas coisas aqui para ficarem tranquilas. Basicamente é isso, né? Essa caixa. Agora sim, esse aqui é o Kindle propriamente dito, né? Só veio isso na caixa, não tem mais nada de especial. Então vamos logo abrir para a gente conferir o que nos espera. Então aqui está o nosso Kindle. Primeira coisa aqui, você logo percebe que ele é bem leve, tá? Bem leve. A tela eu confesso que é um pouquinho menor do que eu esperava. Eu esperava pelo menos algo parecido com a folha de um livro do tamanho padrão que a gente está acostumado aí, mas mesmo assim vamos ter que ligar ele, testar e ver se isso atrapalha na prática. Além disso vem esse cabo aqui também, né? USB obviamente para carregar ele e um manualzinho com algumas informações. É só isso que vem na caixa, não tem mais nada, é bem simples, então bora ligar aqui a fera. O tempo de inicialização dele aqui demorou uns 15, alguns segundos, tal, mas nada que fosse preocupar, acho que o inicial é assim, né? Escolher nosso idioma, vamos iniciar, e aí ele vai começar a configuração. Mas antes da gente dar minha opinião sobre o Kindle em si, sobre se vale a pena ou não, até porque eu tenho que testar ele, né? Acabou de chegar, então tem algumas coisas para fazer. Eu queria, antes de mais nada, debater um pouquinho com vocês sobre o assunto que a gente vai discutir agora, tá? Que é sobre se isso daqui vai de fato acabar com os livros e tudo aquilo que a gente conhece como literatura das antigas, tá bom? Vamos lá. Os tempos vêm mudando numa velocidade mas tão grande que muitas vezes é difícil para a gente acompanhar todas as evoluções tecnológicas que estamos enfrentando. E este efeito faz com que a gente, a cada dia que passe, deixe para trás velhos hábitos e transforme-os em outros, muitas vezes mais rápidos, mais inteligentes e, claro, mais práticos. Foi assim com a música e a evolução desde o vinil até hoje a era digital, com o Spotify, Deezer e outras companhias que fornecem esse tipo de trabalho. A internet, além disso, mudou praticamente tudo o que fazemos em nossa vida. Outro exemplo que temos bem atualmente são os próprios videogames, que evoluíram de fitas e sistemas muito mais simples para a mídia digital. E será que o livro, o tão saudosista livro, também vai ir para o mesmo caminho? É sobre isso que iremos discutir no vídeo de hoje. E eu quero, tá, pessoal, que esse vídeo seja um vídeo bem mais leve, bem mais tranquilo para debater um pouco sobre esse tema. Porque, como vocês viram aí, né, eu adquiri recente o meu Kindle, já se rendendo à praticidade de tudo aquilo que ele nos traz. Mas também participei recente de uma pesquisa de uma aluna, uma faculdade da PUC aqui em Campinas, e que me fez pensar. E a pesquisa dela era sobre como o livro digital impactava na vida do escritor, né? Se o livro físico realmente ainda era rentável ou se o digital hoje já era a única forma de um escritor ou de alguma pessoa que vive disso sobreviver. O que me levou a gravar esse vídeo. Os dois eventos aconteceram praticamente muito próximos um do outro e me fizeram pensar se realmente a era dos livros está contada. E aqui eu já começo dizendo que muito possivelmente eu não diria que vai se extinguir, né? Porque assim como tem até hoje pessoas que gostam do vinil, que fazem questão de colecionar o vinil, e outras que também têm os seus videogames da era do Nintendinho, do Atari ou até mais antigos, ainda mantêm o hábito de tê-los em casa, eu acho que o livro vai passar por uma coisa muito parecida, que é se nichificar ainda mais do que ele já é hoje, né? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a nossa realidade
não é muito favorável com relação aos livros, né? A gente tem muito brasileiro que não gosta de ler, ou não tem simplesmente o hábito de acompanhar uma leitura. Então, já é pequeno o público, digamos assim, no nosso país, e ele tende a ser ainda menor quando as coisas evoluírem. Quando você pega e fala sobre um livro, a possibilidade de ter tudo que você precisa de literatura dentro de um aparelho que cabe numa mão e é tão leve quanto o seu celular, e o prazer da leitura é tão agradável quanto, já que tanto de noite ou de dia a tela emula um papel de livro, fica difícil competir com isso, né? Você vai para uma viagem, como eu fui recente, é complicado você escolher alguns livros para querer levar contigo, sendo que você pode levar um único aparelho que contém todos eles, né? Então a gente termina optando pelo livro pelo simples fato da coleção, da beleza, né? Do prazer de poder abrir um livro, de acompanhar a história, né? Tudo aquilo que nos traz nostalgia, de certa forma, é o que cria esse apego tão forte aos livros, né? Mas eu acredito sim que a tendência é isso ser cada vez mais nichificado. Então, um grupo mais seleto de pessoas ainda vai manter esse hábito, né? Como eu disse anteriormente, o brasileiro não tem muito hábito de ler. Então, a questão do Kindle não pegou tanto ainda forte no nosso país. Mas é questão de tempo até isso acontecer, né? Eu, como grande fã de literatura, óbvio, não queria que isso acontecesse, né? Eu mesmo tenho meus livros publicados e hoje posso afirmar com certeza que o meu livro em forma de e-book é muito mais vendido do que o meu livro em físico, né? Isso é uma realidade, eu comprovei com números e a diferença não é pouca, ela é muito maior, é muito maior. Quem geralmente pega o livro ou é aquela pessoa que gostou muito da história e quer ter uma forma de recordação diferente para enfeitar ou ter em casa, ou simplesmente é um do grupo que eu acabei de mencionar que ainda prefere o papel, né? Então, tudo isso vai impactar e muito a vida do meio literário daqui para frente, né? Já está impactando, mas eu acho que a passos mais lentos pela questão cultural do nosso país. E aqui eu deixo uma reflexão, eu tenho uma pergunta para vocês mesmo, né? Vocês acham que, das pessoas que gostam de ler e acompanham o canal, vocês acham que os livros realmente vão ser praticamente extintos e o Kindle e outras formas aí de e-readers vai dominar o mercado e vai sumir com tudo que a gente conhece sobre literatura? Ou você ainda é daquele grupo que faz questão de ter uma biblioteca em casa, de guardar tudo? Deixa nos comentários para eu saber. É um bom termômetro para a gente discutir e falar um pouco mais sobre esse fórum que eu acho que é importante mencionar para os fãs de literatura. Agora, falando um pouco sobre os dois e a diferença, acho que todo mundo já deve imaginar, mas de fato é bem gritante a forma como você muda a sua cultura em relação à literatura, né? Eu recomendo assim, quem gosta de ler muito, que tem muita vontade de ler, que consome vários livros por semana, por mês, que pense em adquirir um Kindle. Eu mesmo fui uma pessoa que demorou muito para comprar um, mas depois fazendo alguns testes e lendo algumas coisas por aqui, eu vi que realmente a praticidade não tem assim como combater. É muito leve, é muito simples, não é tão rápido, tá? O processador não é um processador igual de um celular. Então você vai notar a diferença quando você estiver passando, digitando alguma coisa. Você vai notar que a sensação de processamento do sistema é lenta. Então assim, não vai esperando que você tenha um tablet aqui, né? Até porque não é essa a ideia. Ele é para ser a emulação, digamos assim, de um livro físico. Então ele tem algumas restrições, mas nada que incomode na hora da leitura, né? Tá passando as páginas, isso não é um problema, tá? O preço dos e-books ainda é preocupante de fato, porque eu não vejo tanta diferença de valor quando você fala de e-book. Coisa que eu imaginaria que fosse muito mais barato. Não tem custos com impressão, não tem custos com gráfica, não tem custos nada, assim, é muito mais simples o processo, né? Você disponibiliza um arquivo digital que está previamente editado, já tudo formatado para esse dispositivo, você simplesmente disponibiliza e pronto, né? Mas o preço ainda é muito equivalente a você ter um livro capa com você, né? Um livro físico com capa bem desenhada, ilustrada, com trabalho dentro das páginas. Então assim, ainda acho que poderia melhorar muito a questão do preço, né? Então talvez seja algo a se pensar também. Não vá pensando que você vai economizar muito comprando um Kindle, porque não é bem assim. Agora, se você gosta de ler pouco, né? Aquela pessoa que
de vez em quando algum livro muito interessante te atrai a atenção e você quer ler, eu acho que o Kindle nesse quesito é besteira, né? Você ir lá e comprar o livro numa livraria, você ter ele contigo, acho que também é uma opção interessante, né? E ainda mais se você gosta de colecionar como eu mesmo gosto. Então, é algo a se pensar. Se ler pouco, acho que é um investimento desnecessário, tá? É importante falar que esse aqui também, eu não mencionei lá, mas é o Kindle de 10ª geração, né? Ele já não é tão novo no mercado, mas é o último dessa linha, que é considerada a linha inicial, né? A gente tem o Paperwhite, ali secundário o Oasis, que é como top de mercado da Amazon. Esse aqui é o mais basiquinho. Ele tava saindo em torno de R$350, mas eu consegui uma promoção, tá inclusive rolando, tá? Deixo o link para vocês, quem quiser também adquirir. Paguei 283 nele, então consegui algum descontinho. Tava de olho há um tempo, então acho que agora foi a melhor hora. Outra questão interessante que você pode também avaliar sobre pesar se o livro vale mais a pena que um Kindle, talvez seja a questão de pessoas que viajam muito, né? Como eu mesmo disse, levar vários livros é inviável. Então você ter um único, leve, pequeno, que você consegue levar com você e ainda é a prova d'água, de certa forma é uma grande vantagem, né? E a velocidade para você adquirir um novo livro, quando você tiver interesse, também é muito maior. Então você entra no próprio catálogo da Amazon, vai lá, procura o e-book, compra e na hora tá contigo. Você não precisa ir em nenhuma livraria, não precisa esperar chegar, nada. É na hora mesmo. Fora a questão que também me preocupa um pouco, né, como escritor, que os livros atuais, alguns deles estão saindo exclusivamente na versão digital. Então não tem mais o livro físico. E eu entendo isso por parte de quem publica, né? Os custos são muito menores. Você não tem tanto risco atrelado. Então é muito mais simples para quem quer vender online do que vender um livro físico. Então há muitas coisas a se pensar quando a gente está falando de livro digital e livro físico. Assim como todas as mídias, seja música, seja games, seja qualquer outra forma de arte, que vem, ou de vida mesmo, que vem sendo desenvolvida com a tecnologia, com a internet que mudou tudo que a gente conhece na história. Vai acontecer com os livros, tá? Na minha visão, humilde visão, óbvio, os livros tendem a diminuir um pouco mais ainda o volume, principalmente no nosso país, e se tornar um item não de coleção, mas de um grupo mais seleto de pessoas que ainda vai querer manter ativo essa atividade de ler no papel, né? Mas é questão de tempo até as coisas decolarem e o digital tomar ainda mais o espaço que outrora era dominado por essas belezinhas aqui. Então é isso, pessoal, eu não quero tomar muito tempo de vocês, como eu disse, o vídeo aqui era mais para ilustrar toda essa questão que eu estou passando aqui de transição do digital, do físico para o digital. Então eu acho que é um tema interessante discutido, né? E poucos vídeos do canal são mais livres assim, uma coisa nerd talk mesmo, uma conversa, um bate-papo. Mas eu queria que para isso não se tornasse um monólogo, vocês também comentassem aí e vejam e me expliquem, me falem a sua opinião sobre o assunto. Se você já tem um Kindle, quanto tempo você já tem, se você já usa, se vocês gostam, se vocês não gostam, ou se vocês preferem de fato o livro e não abrem mão disso por nenhuma coisa no mundo. Deixe nos comentários para a gente debater um pouquinho mais sobre esse tema. Então é isso, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!